Olá, pessoal. Hoje a gente continua conversando sobre a fisiologia do sistema endócrino, tá? E diferente um pouco do que eu falei no final do último vídeo, eu resolvi iniciar a conversa sobre o hipotálamo e a hipófise, tá? Hipotálamo e hipófise agora, e depois, ao longo dos vídeos, a gente fala mais um pouco sobre as características, as principais características daqueles três grupos, né, grandes grupos, nos quais a gente pode classificar os hormônios de acordo com a sua estrutura química, tá? Apenas lembrando, hormônios proteicos, hormônios esteroides e hormônios aminas, tá? Muito bem. Então, vocês talvez já tenham visto na anatomia, tá? A localização do hipotálamo e da hipófise, certo? O hipotálamo, então, localizado na base do cérebro, né? Aqui próximo ao terceiro ventrículo, é tecido nervoso, portanto, é uma parte do cérebro, tá? Então, o hipotálamo, ele é constituído por neurônios, certo? Tecido nervoso, tá? Nós já estudamos tecido nervoso, vocês sabem sobre o que estamos falando. E o hipotálamo, pessoal, ele é todo, digamos assim, se vocês pegarem uma figura do hipotálamo, vocês vão ver que ele é subdividido em núcleos ou centros hipotalâmicos, certo? Esses núcleos ou centros hipotalâmicos nada mais são do que conjuntos de neurônios hipotalâmicos com uma mesma função, tá? E a gente vai voltar a falar do hipotálamo, ou de outros centros hipotalâmicos, que não esses que vocês estão vendo citados aí na figura, com outras funções, tá? Porque aqui no hipotálamo não existem apenas núcleos hipotalâmicos que sintetizam e secretam neurohormônios. Não, existem outros núcleos hipotalâmicos aqui, como, por exemplo, o centro hipotalâmico da fome, da sede, da saciedade, da regulação da temperatura corporal, enfim, existem vários núcleos hipotalâmicos. Agora, vocês estão vendo citados aí, e é o que a gente vai enfocar, nos núcleos hipotalâmicos, repito, que sintetizam, né, produzem e secretam, ou seja, liberam neurohormônios, porque nós estamos falando do sistema endócrino, tá bem? Então, este é o hipotálamo. E do ponto de vista endócrino, não há como a gente considerar o hipotálamo sem considerar conjuntamente a hipófise. E a hipófise, vocês também provavelmente lembram dela, né? É uma glândulazinha ali, localizada logo abaixo do hipotálamo. E é o que vocês estão vendo aqui, certo? Muito bem. Nessa figura da direita, vocês estão vendo, vocês já entenderam, que ele deu um zoom nesta janela aqui, ó. Tá? E é o que vocês estão vendo agora, em tamanho aumentado, no lado direito, tá? Na figura do lado direito. Muito bem. Essa figura aqui, eu quero acreditar que alguma coisa aconteceu com ela na hora de imprimir, talvez, ou quero acreditar que pela minha imperícia ela tenha sofrido alguma alteração na hora que eu transportei ela para cá, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, bom, a hipófise, sempre quando a gente fala em hipófise, é importante que vocês lembrem que do ponto de vista histológico e do ponto de vista fisiológico, é fundamental que vocês saibam que a hipófise, ela é dividida em duas porções, tá? Duas porções consideravelmente diferentes, repito, do ponto de vista histológico e do ponto de vista fisiológico, tá? São duas porções bem diferentes.
A primeira que eu identifiquei aqui com o A, ó, tá? Que eu vou circundar ela de azul aqui, é a adenohipófise. Adenohipófise ou hipófise anterior, tá? Mais ou menos, aqui ela está atrás ali, né? Adenohipófise ou hipófise anterior. Essa que eu sublinhei em azul, tá? Adenohipófise ou hipófise anterior. E vou circular em vermelho esta que eu identifiquei com N aqui, tá? Que vocês estão vendo aqui mais ou menos. Isso daqui que para ficar mais claro. A neurohipófise, em vermelho aqui, tá? Vou passar por cima. Neurohipófise ou hipófise posterior, tá? Então, vocês estão vendo aqui a neurohipófise, mais ou menos aqui, assim, vamos deixar aqui, e a adenohipófise. Adenohipófise e neurohipófise, tá? Em azul, a adenohipófise ou hipófise anterior e em vermelho, a neurohipófise ou hipófise posterior. O ideal é que essa figura estivesse trocada, tá? Que a neurohipófise aparecesse aqui ao lado esquerdo de vocês e a neurohipófise aparecesse no lado direito de vocês. Esse era o ideal, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho, primeiro, da neurohipófise, então. A neurohipófise, pessoal, se vocês observarem bem, tá? A neurohipófise, e esse prefixo neuro aí já dá a ideia de neurônio, de sistema nervoso, de tecido nervoso, tá? Então, a neurohipófise, ela é formada, constituída por axônios e terminais axônicos de neurônios hipotalâmicos, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que ele mostrou para vocês 2 neurônios, tá? Hipotalâmicos. Aqui está o corpo celular, o neurônio, aqui está o núcleo deste neurônio, tá? E aqui a mesma coisa, tá? Um segundo neurônio, o corpo celular deste segundo neurônio aqui, tá? O núcleo deste neurônio, deste segundo neurônio, tá? Então, os corpos celulares e, consequentemente, os núcleos destes neurônios que formam a neurohipófise estão localizados no hipotálamo, tá? Especificamente nesses 2 núcleos aqui, supraóptico e paraventricular, tá? Muito bem. E aí vocês observam, então, que os axônios destes neurônios hipotalâmicos, deixa eu trocar de cor aqui para ficar, vou colocar o preto para ficar mais visível, tá? Vocês observam, então, que esses axônios, tá, destes neurônios hipotalâmicos, chega num determinado momento, eles se prolongam, né? E chega num determinado momento que vocês observam que eles estão formando neurohipófise, ou seja, eles se prolongam e aí em determinado momento eles entram na neurohipófise, né? E acabam formando neurohipófise. Então aqui está em preto os axônios e os seus terminais axônicos mostrados aqui, ó, tá? Então a neurohipófise, ela é constituída por axônios e terminais axônicos de neurônios hipotalâmicos. Essa é a neurohipófise, tá? E ela não produz hormônios. A neurohipófise, ela não sintetiza hormônios, certo? Qual é a função da neurohipófise, então? A função da neurohipófise é armazenar ali nos terminais axônicos e liberar na corrente sanguínea 2 neurohormônios produzidos lá no hipotálamo, tá?
Então, a função da neurohipófise é armazenar nos seus terminais axônicos ali, né, nos terminais axônicos desses neurônios que a constituem, tá? E liberar, em determinados momentos, na corrente sanguínea, esses neurohormônios, que são neurohormônios hipotalâmicos. Tá? Por que que esses, e eu já vou dizer o nome deles, tá? Mas por que que esses dois neurohormônios que eu estou me referindo são hipotalâmicos e não são neurohipofisários? Porque vocês já sabem, tudo que o neurônio produz, ele produz no seu corpo celular, porque aqui está o núcleo e a maior parte das suas organelas que são necessárias para produzir alguma coisa, né? Basicamente, retículo endoplasmático rugoso, ribossomo, núcleo, etc. Então, esses dois neurohormônios são produzidos nos corpos celulares destes neurônios que estão no hipotálamo. Depois, esses neurohormônios, eles são guardados, né, envolvidos em vesículas, certo? Vesículas secretoras, e essas vesículas são transportadas ao longo do axônio e armazenadas lá no terminal axônico. É muito parecido com os neurotransmissores, certo? E aí, em determinados momentos, essas vesículas secretoras, assim como aconteceu lá com as vesículas sinápticas, né? Só muda o nome, a estrutura é muito parecida. Então, essas vesículas secretoras, em determinados momentos, com a participação do íon cálcio, né? Vocês já sabem, se ligam ali nas membranas do terminal axônico, na membrana plasmática, né? Certo? Na membrana neuronal, mais especificamente, né? Porque a gente está falando de neurônio, desta célula que é um neurônio. E aí, essas vesículas secretoras, então, liberam os neurohormônios hipotalâmicos por exocitose, que vocês já entendem bem que é um processo que as células utilizam para liberar substâncias e que é dependente do cálcio, do íon cálcio, tá? Então, e que dois neurohormônios são esses, professor? Muito bem. Primeiro deles, ocitocina. Então, a ocitocina, ao contrário do que se dizia há algum tempo atrás, né? A ocitocina é produzida na neurohipófise. Não, não é. A neurohipófise não produz nada. Então, a ocitocina, ela é um neurohormônio hipotalâmico armazenada e secretada na neurohipófise. E o segundo neurohormônio hipotalâmico, que é armazenado e liberado na neurohipófise, pela neurohipófise, é o AD, D de Dinamarca, H, hormônio antidiurético, AD de Dinamarca, H, tá? Vou escrever aqui. Então, os dois hormônios hipotalâmicos, repito, produzidos no hipotálamo e armazenados e secretados na neurohipófise são a ocitocina. Em alguma literatura vocês podem encontrar oxitocina com X, porque é da tradução do inglês, né? Oxitocina, tá? Ocitocina, eu já vou falar sobre a função dela. E o segundo, que é o AD, isso aqui é um D, AD, fiz bem grande ali para ADH, hormônio antidiurético, tá? Abro um parênteses aqui. Vocês vão ver ao longo da nossa conversa que muitos hormônios são representados por siglas, como é o caso do ADH. E essas siglas, elas são baseadas no nome do hormônio em inglês, certo? E então a gente, ao interpretar estas siglas, a gente tem que, né, decodificar ela. Então é por isso que o H é por último, né? Então, o hormônio antidiurético,
tá? Muito melhor falar inglês do que ter que aprender mandarim, né? Inacreditavelmente, a universidade está dando aula de mandarim. Quem é que quer aprender mandarim, né? Mal e mal a gente consegue aprender o nosso português e o inglesinho para enganar, tem que aprender mandarim, um troço mais inútil, né? Mas tudo bem. Então, estes dois neurohormônios aqui, ó, a ocitocina e o hormônio antidiurético, são produzidos no hipotálamo, armazenados e secretados na neurohipófise, pela neurohipófise, certo, pessoal? Tudo bem, qual é a função da ocitocina? Classicamente, a gente pensa na ocitocina com duas funções, né? Ela é um neurohormônio que tem a capacidade de se ligar aos seus receptores, ou seja, existem receptores para a ocitocina na musculatura lisa, tá? Musculatura, né? Portanto, musculatura lisa das mamas e na musculatura, né? Musculatura lisa também do miométrio, ou seja, no miométrio uterino. O músculo, na parede do útero, existe uma camada muscular. Esta camada, obviamente, é músculo liso. E esta camada a gente denomina de mio, né? Mio de músculo e metro, miométrio. Tá? É uma camada, é a camada muscular da parede uterina. Então, a ocitocina, ao se ligar aos seus receptores, tá? Tanto na musculatura das mamas, quanto na musculatura da parede uterina, ela estimula a contração dessa musculatura. Portanto, a ocitocina tem duas funções clássicas, assim. Primeira delas, na ejeção do leite, né, porque ela estimula a contração da musculatura lisa, e isso ajuda a ejetar o leite, né? Então, a ocitocina, ela participa da ejeção do leite, não é da síntese, mas da ejeção, tá? Da expulsão do leite, e também participa do mecanismo do parto, porque ela estimula a contração da parede uterina, da musculatura uterina, né? E isso, então, faz com que o útero se contraia e isso auxilia na expulsão, né, do feto, certo? Portanto, atua no mecanismo do parto, estimulando as contrações uterinas, certo? Então, essas são as duas funções clássicas da ocitocina, assim. De uns anos para cá, a ocitocina tem sido estudada e tem sido atribuída a ela também uma terceira função, né? Que é o hormônio responsável, tem sido chamado do hormônio do amor, digamos assim, né? É aquele hormônio que estimula, né, a aproximação entre duas pessoas, né? Se a gente pensar, então, no exemplo que a gente estava falando, fizer uma conexão com o parto, com a amamentação, né? A gente pode também conectar a ocitocina aí na ligação materno-filial, né? Então, para que a mulher, após o parto, ela, obviamente, né? Isso aí, hoje em dia, né, pessoal, com a evolução da espécie, né? É uma questão comportamental, assim, é uma questão básica, óbvia, né? Mas a gente tem que pensar na espécie humana como uma espécie que também foi evoluindo e ainda está evoluindo, né, enquanto espécie, certo? Mas, então, se nós formos nos primórdios do comportamento humano, né, o hormônio ocitocina parece ser o hormônio que estimula, então, essa ligação extremamente forte, né, materno-filial, né, certo? Então, esse seria o hormônio que explicaria este comportamento, essa atração materno-filial, tá? Tem sido atribuída também a ligação entre casais, né? Aquela coisa assim, eu vou morrer que fulano brigou comigo, a fulana me largou, eu vou morrer, né? Teoricamente, aquela vontade de estar junto com a pessoa se deve
aos altos níveis de ocitocina que são liberados sempre que está junto com aquela pessoa, né? Então, isso é uma, de certa forma, vicia, certo? E aí, depois de 3 meses, né? Eu estou brincando aqui, eu que estou criando esse tempo, né? 3 meses de fossa, de choro, e eu quero morrer, não sei o quê, depois passa. Passa e esquece, está tudo bem. Bom, fechamos esse parênteses aí. Eu falei em tom de brincadeira, né? Mas uma outra atribuição, então, à ocitocina seria essa conexão, especialmente entre mãe e filho, tá? O hormônio antidiurético, o nome mesmo já está dando uma indicação da sua ação. Lembrando que, atualmente, de uns anos para cá, a gente tem chamado mais ele de hormônio antidiurético. E um nome numa literatura assim um pouco mais antiga, mas não está errado, né, obviamente, é vasopressina. É o mesmo hormônio, tá? ADH ou vasopressina, tá? Certo? Então, este hormônio antidiurético, a função dele ao cair na corrente sanguínea é ir lá no néfron, e lá na fisiologia do sistema urinário a gente vai falar do néfron, né? O néfron é a unidade funcional dos rins, certo? E este ADH vai lá no néfron e aumenta a reabsorção de água, faz com que uma maior quantidade de água saia do néfron, após ter filtrado, obviamente, saia do néfron e retorne para a corrente sanguínea. E com isso, menos água menos água permanecendo no néfron, menos urina a gente vai produzir. Por isso o nome, né? Hormônio antidiurético. Se vocês, obviamente, já ouviram falar, né, daquele medicamento que é o diurético, né? E o diurético faz com que a pessoa elimine mais líquido, produza mais urina, né? E, portanto, elimine mais água do corpo. Então, o antidiurético seria o efeito oposto, né? Diminuir a produção de urina e, consequentemente, a perda de líquidos, a eliminação de líquidos, tá? Então, este é o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, tá? Com esses dois hormônios, perdão, esses dois neurohormônios, né, são os armazenados na neurohipófise. Um detalhe aqui, pessoal. A gente fala na ocitocina como um hormônio, no ADH como um hormônio, não tem problema nenhum. Mas se nós formos bem criteriosos, o correto mesmo seria chamá-los de neurohormônio, porque vocês já sabem a diferença de um neurohormônio e de um hormônio é a célula que produziu, né? O hormônio é produzido por uma célula endócrina e o neurohormônio é produzido por um neurônio. Então, a ocitocina e o ADH são produzidos por neurônios, portanto, são neurohormônios. Mas na literatura mesmo a gente encontra, a gente usa, né, comumente o termo hormônio para esses dois aí, tá? Mas interessante que vocês saibam que, se forem criteriosos mesmo, seria neurohormônio, tá? Tudo bem, essa é a neurohipófise, então, tá? Ou hipófise posterior, que estaria, deixa eu pegar o vermelho aqui, né? Nesta glândulazinha, a neurohipófise estaria localizada aqui onde eu pintei, agora de vermelho, tá? Por sua vez, a adenohipófise, ou hipófise anterior, estaria localizada aqui, assim, tá? E esta adenohipófise, ou hipófise anterior, esta sim, esta é uma porção da hipófise formada por células, por grupos celulares, desculpa. Então, esta adenohipófise, ela é formada por células.
por grupos de células endócrinas. Existem diferentes grupos de células endócrinas, tá? Teoricamente, 6 grandes grupos de células aqui na adenopófise, e cada um desses grupos é responsável pela produção de um hormônio, tá? Vamos simplificar, vamos usar esse. Então, são grupos de células endócrinas, que formam a adenopófise. A função destas células adenohipofisárias, dessas células endócrinas aqui da adenopófise, é controlada, ou seja, estimulada ou inibida por neurohormônios hipotalâmicos. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu pegar o verde, então. Vocês estão vendo aqui em cima, na legenda, que neurônios, especialmente dos núcleos dorso medial, dorso mediano, como ele chamou aqui, dorso ventral e infundibular, tá? São núcleos hipotalâmicos, certo? Então, neurônios destes núcleos hipotalâmicos, especialmente, produzem e secretam na corrente sanguínea neurohormônios, e estes neurohormônios, caindo na corrente sanguínea, chegam até a adenopófise, estimulando ou inibindo a produção de de hormônios adenohipofisários. Repito. Então, alguns centros hipotalâmicos, como esses que vocês estão vendo ali na legenda, produzem neurohormônios, liberam esses neurohormônios na corrente sanguínea e, através da corrente sanguínea, estes neurohormônios chegam à adenopófise, controlando a ação a função destas células endócrinas, destas células adenohipofisárias. Quando eu digo controlando a função, eu quero dizer estimulando as células adenohipofisárias a produzirem os seus hormônios, ou, em alguns casos, inibindo as células, inibindo essa síntese de hormônios nas células endócrinas da adenopófise, tá? A gente já está quase chegando no final do nosso tempo, a gente vai voltar a falar no próximo vídeo especificamente da adenopófise, tá? Mas enquanto a gente tem um tempinho, vamos acrescentando informações, então, sobre a adenopófise, tá? Um detalhe aqui. Vocês estão vendo na legenda que aqui no hipotálamo, está mostrando para vocês, nesta parte aqui do hipotálamo, está mostrando para vocês um plexo capilar primário, ou seja, uma rede de capilares. É uma rede de capilares que irrigam o hipotálamo, tá? Uma rede de capilares hipotalâmicos. E logo abaixo, vocês estão vendo o que ele chamou aqui de plexo capilar secundário, ou seja, uma segunda rede de capilares. Certo? Esse tipo de estrutura aí, uma rede de capilar, ou capilares primários, né, como ele chamou, e logo em seguida uma segunda rede de capilares, ou capilares secundários, como ele chamou ali, tá? Só existem em 3 partes do nosso corpo. Aqui, no hipotálamo e na hipófise, lá nos rins, quando se tem os capilares glomerulares, logo em seguida os capilares peritubulares, e depois lá no trato digestório, onde se tem uma rede de capilares irrigando ali, basicamente, estômago e intestinos, e logo em seguida uma rede de capilares irrigando o fígado, ou seja, os capilares hepáticos. Quando se tem esta estrutura aí, uma rede de capilares e logo em seguida uma segunda rede de capilares, nós temos um sistema porta, tá? O mais conhecido é o sistema porta hepático, que é justamente esse que tem lá no trato digestório, né, no sistema digestório.
é o sistema porta-hepático, né? Vocês já ouviram falar, obviamente, da veia porta e etc, tá? E a gente vai falar um pouco sobre esse sistema porta-hepático lá na Físio B, tá? Lá na fisiologia do sistema digestório. Assim como nós também vamos falar desse sistema porta que existe, né, dessa estrutura que existe lá nos rins, quando nós falarmos da fisiologia do sistema urinário, lá na Físio B. E aqui aparece esse sistema porta, né, hipotálamo hipofisário, certo? Então, isto possibilita com que substâncias caiam na corrente sanguínea e logo em seguida, né, na próxima rede de capilares, saiam da corrente sanguínea e ajam em algumas células. Neste caso aqui, neurohormônios hipotalâmicos caem na corrente sanguínea e logo em seguida saem da corrente sanguínea e vão se ligar aos seus receptores nas células endócrinas, nas células que formam a adenohipófise, tá? Estimulando ou inibindo estas células adenohipofisárias na sua função, né, que é de produzir hormônios. E, evidentemente, esses hormônios caem nesta rede de capilares, nessa rede de capilar secundário aqui, e aí, né, vão agir em diversos tecidos, em tecidos distantes da onde foram produzidos, ou seja, em tecidos distantes aqui da adenohipófise. Tá? Aqui está mostrando para vocês a ocitocina e o hormônio antidiurético também, né, caindo na corrente sanguínea, né, que está representando, e indo agir distante da onde foi sintetizado, caso hipotálamo, e da onde foi armazenado e secretado a neurohipófise, tá? Muito bem. No próximo vídeo, a gente vai voltar a usar esta figura aqui, mas com enfoque na adenohipófise. Esta figura é uma figura muito semelhante a essa, tá? Hoje o objetivo era lembrar para vocês a localização do hipotálamo, localização da hipófise, lembrar para vocês que a hipófise, do ponto de vista histológico e fisiológico, é dividida em duas porções bem diferentes. Uma delas é a adenohipófise, a outra é a neurohipófise, certo? Então, ficamos por aqui hoje. Um abraço e até o próximo vídeo. Pessoal, lembrando para vocês que estes vídeos eu estou postando aqui para que vocês, aqueles que quiserem, né, indo assistir, antecipando o trabalho durante as férias, tá? Na Físio B a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Aqueles que quiserem ganhar tempo vão assistindo. Um abraço.